Uma mulher chamada Kate compartilhou um vídeo em sua conta do TikTok, e o que parecia ser apenas uma filmagem comum de um canteiro de obras, rapidamente se transforma em algo bizarro e profundamente inquietante. Aparentemente, Kate estava apenas registrando imagens do local, não se sabe ao certo o motivo, mas em meio à areia, há um pano no chão. Tudo parece comum, até que de repente, o pano começa a se mover. O movimento é estranho, é como se algo estivesse por baixo tentando se levantar. E por um breve instante, a silhueta de uma figura se forma ali, até que o pano cai de volta no chão. Mas o mais perturbador acontece logo em seguida. Não há absolutamente ninguém embaixo do pano, nenhum sinal de truque, nenhuma explicação lógica. Seria esse um caso real de manifestação sobrenatural ou apenas mais uma ilusão criada com CGI? Vivemos em uma era onde a inteligência artificial pode criar qualquer coisa, mas mesmo assim, esse vídeo continua deixando muitos assustados. Um homem chamado Robert viveu uma experiência aterrorizante no meio da noite. Tudo começou quando ele percebeu que o seu cachorro estava latindo freneticamente em direção a uma pequena floresta. Movido pela curiosidade e sem imaginar o que esperava por ele, Robert teve a brilhante ideia de investigar. Ollie, what are you barking at? The dog was barking hard. Man, it's a full moon tonight, yo. Full moon tonight. I don't know what the hell he's barking at. I have no idea. What is he barking at? What the hell is that? What the fuck is that? Ele caminha tentando entender o motivo do cachorro estar tão agitado. Enquanto observa o local, algo inesperado acontece. Um par de olhos vermelhos surge na escuridão, olhando para ele, como se estivesse observando. Ao mesmo tempo, um rosnado grave e ameaçador ecoa pela floresta, e isso faz o medo dominar Robert. Sem pensar duas vezes, ele foge correndo como nunca, tomado pelo pavor e temendo pela própria vida. Robert afirma não saber exatamente o que capturou naquela noite, mas as teorias surgiram imediatamente. Alguns disseram que poderia ser algo sombrio que habita aquela floresta, como por exemplo um lobisomem, ou talvez a lendária criatura conhecida como Homem-Mariposa, famosa por seus olhos vermelhos e aparições macabras. Seja como for, uma coisa é certa: Robert não teve coragem de ficar para descobrir, e talvez tenha sido a escolha mais inteligente. O canal Haunted Apartment 202 pertence a um casal que vive um verdadeiro pesadelo dentro do seu próprio lar. O apartamento em que moram parece estar sendo assolado por uma entidade invisível, capaz de interferir no ambiente de forma assustadora. E não são apenas os moradores que sentem isso, até o cachorro reage com medo diante do inexplicável. Em uma das filmagens feitas por uma câmera doméstica, algo extremamente estranho acontece e definitivamente não pode ser ignorado. What the fuck? What the fuck? No vídeo vemos John entrando na cozinha. Sobre a mesa está um aparelho K2, usado para detectar campos eletromagnéticos. E também podemos ver bolinhas com luzes que acendem com o movimento. Do nada, as bolinhas se iluminam,
como se uma força invisível tivesse tocado nelas. O aparelho K2 simplesmente cai sozinho da mesa, assustando tanto John quanto o cachorro, que imediatamente reage ao acontecimento. A cena é clara, algo está ali e quer ser notado. Dias depois, John e sua esposa estavam apenas limpando o quarto, quando algo assustador acontece bem diante dos olhos deles. Assustados, eles começaram a filmar, e o que registraram é uma prova aterradora de atividade sobrenatural. Bro? I hope I recorded that. Okay. Wait, are you recording? See? No strings, nothing. You have to prove it. Yeah, of course. They won't believe you. Oh. Yo! Oh my goodness. What's up, bro? Oh, he's running. A câmera mostra a gaveta de um criado mudo e, de repente, ela se abre sozinha. John se aproxima e grava de vários ângulos, inclusive por baixo, mostrando que claramente não há nada ali que pudesse provocar esse movimento. Seria esse um sinal direto de que não estão sozinhos naquele quarto? Só que não parou por aí. Em um certo dia, a esposa de John estava sozinha em casa. Tudo parecia tranquilo, até que ela começou a escutar algumas batidas muito estranhas, e logo depois, algo perturbador acontece bem na frente dela. With one word, Pharaoh can take away your very lives. But there is one thing he cannot take away from you. Your faith. Believe. What we will see. But there is one thing he cannot take away from you. Your faith. Uma cadeira se move sozinha, como se algo invisível estivesse ali, se manifestando com cada vez mais intensidade. Os eventos sobrenaturais se tornaram tão frequentes que a esposa de John começou a viver assustada, relatando escutar sussurros e até mesmo rosnados. Tomado pela irritação e tentando dar um fim a essa tortura, John decide confrontar o espírito diretamente, mas o que parecia ser uma atitude corajosa só fez as coisas piorarem. Leave us alone. This is our apartment. She didn't want me to come at you and address you, but I have to. She's my responsibility. This is my apartment, her apartment. It's not your apartment. You need to leave us alone. No more whispering in her ears when she's showering. No more growling in her fucking ear while she's sleeping. You touching her foot and freaking the dog out. Please stop it. Oh no, stop it. I'm telling you, no please anymore. We said please. Now it's stop it. Don't be a coward. Do it. Show yourself. Do something. Oh my God. Fuck! What's happening? Em voz firme, John declara que não tolera mais as manifestações e exige que a entidade pare imediatamente. Ele se aproxima de um espelho e pede para que o espírito se manifeste, e é então que um barulho ecoa atrás dele. Ao se virar, ele vê um objeto caindo sozinho. Ao ver isso, ele corre, só que logo em seguida, o espelho despenca violentamente do nada.
John é tomado pelo medo e pavor, mas agora está claro. O que assombra aquele apartamento não é apenas uma presença qualquer, e sim algo tenebroso e altamente perigoso. Uma conta compartilhou um registro realmente assustador. Steph Balsama publicou uma fotografia onde o seu pai aparece em um ponto turístico conhecido como Devil's Den, localizado no Parque Nacional de Gettysburg, cenário de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra Civil Americana. Naquele campo, centenas de soldados perderam as suas vidas, e desde então, o local carrega a fama de ser assombrado pelas almas que pereceram ali. Na ocasião, o pai dela apenas iria tirar uma foto com um amigo naquele famoso ponto do parque, mas algo muito estranho foi capturado. Na imagem vemos os dois posando normalmente, porém ao fundo surge uma figura misteriosa usando trajes militares antigos. E o mais assustador, durante a live foto, é possível ver a figura se movendo discretamente, como se ainda estivesse em patrulha mesmo após ter partido. Levando em consideração a história do local, muitos acreditam que se trata de um verdadeiro registro paranormal, provavelmente o espírito de um soldado caído na Batalha de Gettysburg. Seria essa uma evidência sobrenatural ou apenas uma ilusão de ótica? Um vídeo misterioso e perturbador foi compartilhado recentemente no Reddit. A filmagem foi feita na madrugada do dia 9 de maio, exatamente às 4h57 da manhã. À primeira vista, tudo parece calmo, mas logo nos deparamos com um acontecimento inexplicável e até hoje sem nenhuma explicação plausível. Na gravação vemos um gato parado na entrada da casa. A princípio ele está tranquilo, mas de repente ele fica inquieto, olhando fixamente na direção do portão, como se esperasse por alguém, ou pior, estivesse vendo alguma coisa que os olhos humanos não são capazes de captar. Mas como percebemos, não há absolutamente nada ali. De repente o portão se abre sozinho e no mesmo instante o gato foge desesperado, como se estivesse tentando escapar de algo invisível e assustador. Mas o que mais intriga nesse vídeo é o que acontece logo em seguida. Duas anomalias semelhantes a orbes ou talvez algo ainda mais estranho passam pelo portão, deslizando em direção à rua, como se duas presenças invisíveis estivessem ali. Seriam espíritos, entidades, fenômenos sobrenaturais? Até agora ninguém consegue explicar o que foi registrado naquela noite silenciosa, mas o que quer que seja, é algo assustador e bizarro. A conta Roll Bizarre Picture compartilhou uma filmagem que vem deixando muitos internautas intrigados. No vídeo podemos ver um cantinho da casa reservado especialmente para os gatos. Mas enquanto a câmera registra o ambiente, uma sequência de eventos estranhos começa a acontecer. A primeira coisa que chama a atenção é um peixe de brinquedo que, sem qualquer interação aparente, começa a se mover sozinho.
Logo em seguida, outro brinquedo, uma estrutura com uma bolinha, também se movimenta por conta própria. Mas o momento mais bizarro está por vir. No fundo da imagem podemos observar o que parece ser a silhueta de um gato. Porém, ao observar com atenção, é possível perceber que a figura é translúcida, quase transparente. O detalhe mais tocante e ao mesmo tempo perturbador é a explicação dada pela pessoa que publicou o vídeo. Segundo ela, aquele seria o espírito da gatinha Mina, que havia falecido um dia antes da gravação. Pelo que parece, o espírito dela ainda habita aquela casa e talvez tenha voltado apenas para brincar uma última vez. E você, acredita que os animais também podem permanecer entre nós após partirem? Seja como for, é uma filmagem muito intrigante. Se você já deixou seu like, comente a palavra Castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora, se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Um homem chamado Josh vem enfrentando uma série de eventos inexplicáveis em sua casa, acontecimentos que têm deixado ele completamente apavorado. Numa certa noite, a câmera de segurança da cozinha registrou sons assustadores, vozes que pareciam conversar. No entanto, não havia mais ninguém na casa. É possível escutar o que parece ser uma voz e até mesmo uma risada vinda da cozinha, embora o ambiente esteja vazio. No entanto, nem sempre essas vozes são apenas sussurros. Em outras ocasiões, elas aparecem com muito mais intensidade. Uma voz estranha ecoa pela sala, pronunciando palavras que são difíceis de entender, deixando Josh confuso e preocupado. Ele chegou a suspeitar que suas câmeras poderiam ter sido hackeadas. No entanto, uma coisa fez o sentimento de inquietação ficar ainda maior. Em uma certa noite, a câmera de segurança da sala capturou uma cena completamente assustadora. Objetos começam a cair sozinhos, sem nenhuma explicação lógica, enquanto orbes misteriosos atravessam o campo de visão da câmera, reforçando ainda mais o clima sobrenatural. No entanto, nada se compara ao que foi capturado em uma outra noite. Uma figura obscura e assustadora se move pela sala, captada pela câmera enquanto Josh dormia. O sensor de movimento foi ativado várias vezes, registrando essa presença aterrorizante. Esses eventos, vozes, movimentos inexplicáveis e essa figura sombria têm deixado Josh cada vez mais aterrorizado, fazendo ele acreditar que algo obscuro e maligno está realmente assombrando seu lar. Um homem identificado como Ross havia perdido seu pai há pouco tempo. Devastado pela dor da perda, Ross tentou por diversas vezes entrar em contato com o espírito do pai, mas nunca obteve qualquer resposta. No entanto, em um certo dia, algo muito peculiar foi registrado pela câmera de segurança de sua casa. A filmagem é breve, mas o que ela mostra é simplesmente arrepiante.
podemos ver uma sombra se formando logo atrás de uma planta. Essa sombra aparece na parede de forma nítida, e da mesma maneira repentina que surge, ela desaparece completamente. Intrigado com o que viu, Ross decidiu compartilhar o vídeo em busca de respostas, ou pelo menos uma opinião. Alguns acreditam que aquela manifestação seja o espírito do seu pai, tentando mostrar que ainda está presente ali. Mas outros levantaram uma hipótese mais sombria. E se aquilo for algo obscuro, uma entidade oportunista, se aproveitando da dor e fragilidade emocional de Ross para se aproximar ou até mesmo assombrá-lo? Um homem recebeu um vídeo enviado diretamente por seu vizinho. A gravação teria sido feita por uma câmera de segurança. E o motivo do envio? Algo estranho que o vizinho notou passando bem na frente do quintal do homem. Na filmagem podemos ver com clareza uma figura translúcida caminhando lentamente em frente à residência. Apesar da aparência esmaecida, é possível perceber nitidamente o movimento das pernas, como se fosse alguém ou algo andando no meio da noite. O homem, quando assistiu o vídeo, ficou completamente apavorado. Desde então, ele tenta se convencer de que talvez fosse apenas uma nuvem de poeira ou algo tipo uma interferência na imagem. Mas a verdade é que após aquele dia, suas noites nunca mais foram as mesmas. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem, deixe o seu like. Inscreva-se para mais vídeos de tirar o sono.